E nós estamos aqui, mais uma vez, com o nosso Direito Simples Assim, trazendo muita informação para vocês sobre questões que mexem diretamente com a nossa vida, né? Hoje aqui na mesa, Ana Flávia, nossa companheira aqui do Direito Simples Assim, a Morgana. Olá, pessoal. Né? Lá no fundinho está o Leozinho, que é também nosso companheiro aqui do Direito podcast, sim. Né? E hoje a gente tem a alegria de receber a nossa querida Cláudia Mara Viegas, né? Sempre encantadora, né, Cláudia? Obrigada. A Cláudia é graduada em Direito, é professora e pesquisadora nas áreas de Direito Civil, mais ligada ao Direito de Família e Sucessões, e também de contratos... Contratos em espécie, todos os contratos, né? Em outras áreas do direito. A autora dessa obra aqui, gente, a Revisão Judicial dos Contratos. A Cláudia, gente, ela é autora dessa obra aqui, ó, Revisão Judicial dos Contratos sob a ótica do direito contemporâneo, bem como também dessa obra aqui, ó, Famílias Poliafetivas. E é também presidente eleita do IBDCONT, Instituto Brasileiro de Contratos de Minas Gerais, entre 25 e 27, né, 2027, né? Ela tem se destacado aí pela análise crítica da reforma do novo Código Civil, que é o Projeto de Lei 4/2025, né? E ela discute vários pontos aí dessa reforma, né? Também, como eu já disse que ela é professora, ela faz mentoria voltada para a preparação de alunos para o exame da OAB, né? A OAB que deixa muita gente aí de cabelo em pé, com foco em direito civil e processo civil, né? E hoje nós vamos falar com relação a essa reforma que está em curso aí, né, do Código Civil. Nós vamos falar sobre a situação do cônjuge na sucessão, no inventário, né? Como que fica a situação do cônjuge nessa reforma, né? Então, é muito bom te receber aqui, viu, Cláudia? Prazer é meu. Muito feliz de estar aqui para falar de um tema que afeta a vida de todos os brasileiros. Contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigada. O código atual, que está vigente, sim, né? Ele tem toda a sua forma de definir quem tem direito à sucessão, né? Isso. E aí eu queria que você falasse como que está atualmente essa coisa da sucessão, principalmente a situação do cônjuge hoje, sim, né? E qual é o pensamento do legislador quando ele está pensando em modificar essa parte? Que aí essas duas coisas você já pode falar de tudo isso para a gente. Mas antes, Cláudio, só fala para a gente, porque a maioria das pessoas em casa não conhece muito essa expressão cônjuge. Quem que é, né? No dia a dia, quem são Sim. essas pessoas? Vamos falar sobre elas. Veja bem, é um assunto que afeta todos nós, porque as pessoas formam famílias, Isso. né? Sim. E a família, ela nada mais é hoje do que um agrupamento de pessoas que se unem pelo laço do afeto. E o afeto hoje tem um valor jurídico muito grande. Então, para falar em cônjuge, né, nós temos que falar em família conjugal. E no Brasil nós temos duas formas de formar uma família conjugal: pelo casamento ou pela união estável. A união estável ela pode acontecer por meio de um contrato de convivência ou pela vida, que a união estável é aquela situação fática, né? Você vai morar com uma pessoa e, de repente, você descobre que você está dentro de uma família da união estável. Então, respondendo a sua pergunta, o cônjuge vem de conjugalidade. Então, seria aquela família conjugal, né? Que no Brasil hoje ela pode ocorrer com pessoas do mesmo sexo, com pessoas de sexos diferentes. Antigamente, não. Nós tínhamos, né, o casamento apenas entre homens e mulheres. Hoje em dia, nós já temos pacificado o casamento e a união estável entre homens e mulheres, homens e homens,
mulheres e mulheres, e eu ainda defendo no meu livro, como vocês podem ver, as famílias poliafetivas, porque elas existem, que são famílias não monogâmicas, famílias com mais de 3 pessoas dentro daquele núcleo familiar. Então, o cônjuge é aquela pessoa que escolhe casar com alguém, né? E a partir dali escolhe um regime de bens. Em função desse regime de bens, ele leva para casa uma mochila, digamos assim, de direitos e obrigações. E esses direitos e obrigações, eles refletem na sucessão. Então, respondendo a sua pergunta a respeito do Código Civil de 2002, como ocorre a situação do cônjuge hoje? Para falar sobre isso, é importante fazer uma relação histórica do tema. Nós, até hoje, tivemos 2 códigos civis até hoje. O de 1916 e de 2002, que é o vigente neste momento. O cônjuge, no Código Civil de 1916, ele não era herdeiro necessário. Ele era apenas um herdeiro facultativo. O que significa isso? Que ele só herdava, né, ele só ia para a sucessão, ele só era chamado a suceder se não houvesse na linha sucessória um descendente, os filhos, ou os ascendentes, os pais. Então, se não tivessem essas 2 classes, o cônjuge era chamado a suceder no Código de 16. E o que era a proteção do código neste momento? Existia o dote, na época, que era o valor, né, que a família da mulher pagava ao marido quando ele no ato do casamento, e o usufruto vidual, que significa o seguinte, que se morresse um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente tinha direito de usufruir de bens, mesmo não sendo herdeiro. Então, por exemplo, se ele tivesse uma única casa, né, que era a casa da família, ele poderia ficar naquela casa, mesmo não sendo herdeiro. Então, veja que já criava um certo, né, desconforto em relação às famílias. Fomos evoluindo no direito e sobreveio o Código de 2002. Nele, nós ampliamos aí essa proteção ao cônjuge e o cônjuge foi elevado a herdeiro necessário. O que significa isso? O que mudou? Mudou que o Código Civil, ele separa uma parte para os parentes que a lei considera presumidamente as pessoas que aquela pessoa mais gosta. E quem seriam essas pessoas, né? Quando ele diz são herdeiros necessários, o cônjuge, o ascendente e o descendente. É uma presunção legal de que essas pessoas mereciam uma parte guardada daquela herança do falecido, que seria 50%. Então, o cônjuge poderia concorrer com os descendentes, nesses 50%, ou concorrer com os ascendentes na ausência de descendentes. Então, veja que essa proteção de herdeiro necessário é como se o cônjuge fosse automaticamente herdeiro. Então, falecendo o seu companheiro, né, o seu cônjuge, ele estaria ali com 50% reservado para ele, juntamente com seus descendentes ou ascendentes. Então, qual é a polêmica, né, da nossa reforma do Código Civil nesse momento, que é o PL número 4. O PL, ele retira o status de herdeiro necessário do cônjuge. E ele volta, né? Ele volta com a condição de herdeiro facultativo. E o cônjuge, nesse momento, ele só herdaria na ausência de ascendentes e descendentes, poderia até herdar toda a porção, toda a herança, né, do falecido. Mas isso aí já tinha, né, tanto no de 16 quanto de 2002, na ausência desses outros. Sim, mas é porque no de 2002, além dele ser um herdeiro necessário e ter ali 50% lá guardado para ele também entrava na terceira classe da Ordem de Vocação Hereditária do 1829. Ele é herdeiro facultativo também. E isso tem um efeito gigantesco nos regimes de bens. Por quê que o Código Civil hoje ele é muito criticado? Porque muitas vezes você casa em separação de bens e não quer comunicar os bens com seu cônjuge em vida. E quando você falece, né, o cônjuge é chamado a herdar em concorrência com os descendentes ou ascendentes. No direito de família é uma coisa, no direito de sucessões é outra. É outra, exatamente. Essa é a incoerência jurídica que o PL tenta resolver neste momento. E não importa, né, se você casou no mês passado ou se casou há 30 anos, sendo cônjuge,
Você vai tá cair no direito de um cônjuge, não temos prazo para isso. Não é? Né? O mesmo acontece na união estável, quando a pessoa ela se une estavelmente, né, sem contrato principalmente, ela atrai para ela a comunhão parcial de bens. E ali, a partir dali, tudo que foi adquirido onerosamente na constância da união ou do casamento deverá ser partilhado no ato da morte com a meação. Então, a polêmica de hoje em dia é que muitos dizem, vamos retroceder? Vamos voltar ao Código Civil de 1916? Não, porque nós não temos mais dote, nós não temos mais usufruto vidual. Então, nós teremos outras repercussões dessa reforma, né? Uma proteção diferenciada que os nossos juristas estão propondo. Porque nós tivemos uma comissão de juristas notáveis, foram escolhidos para propor o Código Civil, e agora nós estamos no momento de discussão legislativa, né? O legislador começa a tratar do nosso projeto de lei número 4 de 2025. Por isso é tão importante falar sobre isso aqui, para esclarecer as pessoas, né? Para elas terem ideia de quais são os efeitos da mudança e para elas opinarem positivamente ou negativamente nesse sentido. O que está vindo por aí, né? Nesse momento ele está no Senado, né? Está no Senado. Bom, você já falou, né? Qual foi o principal argumento, né? Não, na verdade... Não, só falei o número 1. Por enquanto. Em quais situações, né, que o cônjuge concorria com os descendentes e ascendentes, né? Sim. E quais as situações atuais, né? E o que isso. aconteceria com o PL? Veja bem, hoje em dia nós temos um sistema de concorrência sucessória. O que seria essa concorrência sucessória? Quando uma pessoa falece e se existirem descendentes em determinados regimes, que seriam comunhão parcial, comunhão total e participação dos aquestos, nós temos ali o direito do cônjuge de ameação. Então, tudo aquilo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento, né, no ato ali do falecimento, nós teríamos ali a divisão do cônjuge, e ele vai ter a parte dele da meação separada. Então, aqueles outros 50% da meação, eles são herança, é uma parcela da herança, né? E, além disso, o cônjuge pode chegar no casamento com bens particulares. Então, na comunhão parcial, por exemplo, nós temos duas classes de bens: bens particulares e bens comuns. Na comunhão total, nós temos apenas uma classe. Nós temos apenas bens comuns, né? Porque eles optaram por juntar os bens de todos, né, numa única porção. E a participação dos aquestos, final dos aquestos, é um regime muito pouco usado, né, no nosso sistema, porque ele praticamente traz para nós um livro caixa. Ele traz uma frieza ali para a família. Mas tem que fazer uma contabilidade no final, né? E as pessoas têm repúdio da matemática, né? Dessa situação fria de montar um livro caixa do que nós estamos adquirindo, mas ainda assim existe a ameação daqueles bens onerosamente adquiridos na proporção de cada um. Então, veja bem, essa concorrência, ela ocorre da seguinte forma: se eu casar, por exemplo, em comunhão parcial, que é a maioria dos casamentos atuais, que é o regime legal, então, se nós não optarmos por fazer um pacto antinupcial, nós estamos casando em comunhão parcial, eu entro com bens particulares, vamos supor que eu tenho uma casa, né, e eu me caso. A partir dali, eu vou adquirir bens. Não importa de onde saiu a verba desses bens. Os bens adquiridos podem estar no meu nome ou no nome do outro. Quando houver a dissolução do casamento, ou por divórcio ou por sucessão, nós vamos pegar esses bens adquiridos na constância do casamento onerosamente e vamos dividir 50% para cada um. Isso é a meação, é o direito próprio. Isso continua intacto na nossa reforma do Código Civil. E o que muda? Eles retiram essa concorrência. E onde que está essa concorrência? Na comunhão parcial, esse 50% que sobra da meação vai para os filhos. Vamos supor que existem que é a parte do que morreu. E os bens particulares? É o momento da concorrência. Então, na comunhão parcial, esse bem particular, essa casa que eu entrei como somente minha, né, no meu falecimento,
o meu cônjuge é chamado para concorrer com o meu filho, por exemplo, que é o meu caso, que eu tenho um filho só, né? Neste bem particular. Esta é a concorrência. Então, além da meação, o cônjuge concorre na comunhão parcial em relação aos bens particulares. Ele é meeiro nos bens comuns e é herdeiro nos bens particulares. Perfeito, isso né? mesmo. Muito interessante. Ô, Cláudia, é um Sim. prazer tê-la aqui, tá? Prazer é meu. Ainda mais com esse assunto. Eu amo direito das famílias, amo direito das sucessões, é muito bom. Já gostei da sua fala de direito das famílias. Já vi que você está atendendo a família contemporânea. Tem que Adoro. Ô, Cláudia, mas o que objetivou o legislador fazer essa alteração, de tirar o cônjuge desse rol? Veja bem, nós que somos civilistas, nós defendemos um princípio que é a base do direito civil, que é a autonomia privada. E o que seria essa autonomia privada? O poder de cada um de nós de autorregulamentar a nossa vida. Isso é em tudo, sabe? É em comprar um carro, comprar uma casa, decidir com quem fazer eu caso. negócios jurídicos, decidir com quem eu quero casar. Veja bem, né? Meu primeiro casamento eu fui obrigada a casar. E veja que eu não sou tão velha assim, né? Então, hoje em dia é muito difícil você ver uma situação como essa. Sim. As pessoas se casam, em tese, livremente. Embora muitos buscando interesses, né? Então, nós civilistas defendemos essa autonomia privada, que é a manifestação de vontade do ser humano com responsabilidade. Significa o seguinte, tudo que você manifesta vontade tem efeito jurídico. Né? Então, nesse sentido, o civilista ele privilegia a valorização da autonomia das pessoas. Então, autonomia em relação aos seus bens, à sua forma de família, ao seu regime de bens. O que ele quer trazer para essa nova era, digamos assim, das sucessões, seria uma racionalização da sucessão. Seria o seguinte, em vez de herdar automaticamente, porque o legislador presumiu que nós, seres humanos, gostamos mais dos nossos descendentes, ascendentes e cônjuge, não, eu posso, inclusive, vou poder instituir o meu cônjuge como o meu beneficiário testamentário, terei esse poder, mas eu estarei fazendo pela minha vontade e não porque a lei determina. Então, a ideia do código, principalmente, também, é corrigir uma incoerência que existe hoje no regime da separação de bens. Muitas pessoas assim que vão mais pelo senso comum, eles acham, já que eu casei em separação de bens, né, se eu morrer, o meu cônjuge não vai herdar nada. E hoje, pelo Código Civil, não é assim. Né? Você casa em separação de bens, você trata uma incomunicabilidade de bens em vida. E aí, quando você falece, não existe meação na separação, mas em relação aos bens particulares, o cônjuge vai concorrer ou com meus descendentes ou com meus ascendentes. Então, o que os juristas dizem? Que eles vão corrigir isso. Que a separação de bens será respeitada, que a vontade da pessoa que casou em separação de bens, ela vai ser preservada após a morte, porque a incomunicabilidade vai permanecer após a morte e aquele cônjuge só será herdeiro, né, no PL, se não houver ascendentes, se não houver descendentes, mas eu posso instituí-lo em testamento. E inclusive para que ele herde junto com essas duas classes. Então, o que eu percebo é que o código quer privilegiar a autonomia, quer racionalizar a sucessão e quer trazer uma nova era, não só para a sucessão, para todo o código. Ele está dando uma simplificação no casamento, ele retira uma série de requisitos para o casamento. Por quê? O que ele quer dizer? Olha, você quer formar uma família? Ninguém está te obrigando. Então, se você quer, preste atenção no regime de bens, verifique como você quer destinar os seus bens em vida e em morte. Então, eles querem uma coerência em relação aos efeitos do regime de bens após a morte das pessoas. Ô, Cláudia, mas você não acha que talvez vai diminuir, reduzir essa questão dos direitos desse companheiro? Eu penso muito nisso também, sabe? Isso é uma coisa que me deixa, inclusive, sem sono, porque eu que sou do direito de família, né, a gente pensa mesmo na proteção. E, sobretudo, na proteção da mulher. Da mulher. Porque eu estudo muito a situação da mulher e a gente sabe como, ao longo do tempo, a mulher teve que lutar por direitos, né? E o que eu percebo, tá? Pode ser que haja uma desproteção
para qual mulher? Vamos supor que hoje a maioria das mulheres se casam em comunhão total de bens. Imagine aquela mulher que tem dependência econômica. Imagine aquela mulher que vive anos e anos e anos naquele casamento e até o marido a impediu de trabalhar ao longo do tempo. E que hoje ela sai de um casamento de 30 anos e ela está fora do mercado, ela não tem mais habilidade, competência, ela se sente fora completamente, né? Essa mulher, como seria a proteção dessa mulher? E aí eu vejo, se ela casar em comunhão parcial de bens, ela continua tendo direito à sua ameação. Então, tudo que foi adquirido onerosamente na constância do casamento, ainda que seja com recursos do marido, porque ela não trabalhava, ela vai ter direito a 50% da ameação por direito próprio, né? Que nada mais justo, ela ajudou ali. É um direito presumido, né? Não, é direito próprio mesmo. Tudo que foi adquirido ali na constância do casamento, que teve custo, que a gente fala que foi oneroso. Ela participou, né? Ela participou. Não que ela não participou dando dinheiro, mas ela participou dando todo aquele esteio da família, cuidando dos filhos, cuidando da casa, dando condição para aquele marido, para que ele ganhasse o dinheiro para aquele patrimônio, né? Para adquirir aquele patrimônio. Isso nesse caso. Mas no caso daquela que acabou de chegar, aí casou pelo resumo, aí é presumido. Aí nós teremos uma situação de presunção, com certeza, de presunção. Então, eu acho assim, cada caso será um caso a ser analisado. Como legal. É o direito de família, né, gente? Cada caso vai ter que ser avaliado. Então, por que eu não acho que vai ter uma desproporção, assim, uma desproteção total? A ameação continua. A cônjuge continua tendo direito ao direito de habitação, que seria continuar vivendo naquele imóvel da família, né? Ela vai poder ser beneficiária de testamento. Quem ama, testa, né? Quem ama, se preocupa, mas né? Eu acho que o brasileiro ainda não tem essa cultura de fazer testamento. Verdade. Né? Depois da pandemia, nós tivemos um aumento Mesmo porque fica muito caro. Verdade, porque você, na hora de testar, você paga, além de uma taxa ao cartório, se for fazer você público, paga um percentual do patrimônio testado, né? E assim, o que você disse é muito sério. O testamento, ele é assustador, né, para o ser humano, porque ele vai ter que falar da morte. E a morte é um tabu. As pessoas acham que se não falarem de morte, de doença, elas não chegam para as pessoas, né? Mas esse viés mudou muito na pandemia. Nós tivemos um aumento de 359% de testamentos na pandemia, porque nós tivemos um provimento do CNJ que trouxe a possibilidade de fazer testamento virtual por videoconferência. Isso ajudou muito. E o fato da morte estar pertinho das famílias, muitas pessoas, né, perderam seus entes queridos ali por Covid. Então, as pessoas começaram a pensar em planejamento. Então, eu acho que esse é um dos problemas, a falta de cultura do ser humano, né? Outro problema, o cônjuge que não tem uma cultura, digamos assim, elevada em relação a conhecimento jurídico, ele vai ter que ser esclarecido sobre a mudança dele, sobre o status dele de não ser mais herdeiro necessário, dele ter que preocupar, né, de ter um planejamento sucessório. Hoje eu percebo que nós temos uma cultura de previdência privada, seguro de vida, holdings familiares. Então, nós estamos numa era de correr dos inventários depois da reforma tributária. Gente, sim. O direito hoje, quando o aluno diz para mim, eu gosto só de direito penal, eu gosto só de direito civil, eu fico arrepiada, porque hoje o direito ele é sistemático. Então, veja, nós já falamos aqui de civil, família, sucessões, processo civil, tudo ao mesmo tempo. Relacionado ali, nessas duas áreas, que é direito de família e sucessão. Exatamente. Ela tem ramificações para todas as outras áreas. E veja bem, o direito civil, eu digo o seguinte, ele nasce com a gente, né? Ele nos protege com o nascituro, que está dentro da barriga, né? O ente que está ali no útero da mulher, ele já protege. Depois você nasce, ele te protege. Você vai crescendo, ele vai também te dando limitações de capacidade, como agir na vida civil. Depois ele diz como você casa. Ele fala como você compra, como você vende. Como você cuida dos seus filhos. Como você cuida dos seus filhos, as sanções por não cuidar deles, né? Então, assim, não tem como você correr do direito civil. Ele fala da morte, fala depois da morte. Exatamente. Então, por isso que eu acho que, assim, eu escolhi a profissão correta. É bom mesmo. Ô, Claudinha,
falando sobre o princípio da autonomia da vontade, há alguma discussão referente à questão da legítima, né? Porque se eu penso na questão da autonomia da vontade, então quer dizer que eu poderia ali dispor do meu patrimônio da maneira que eu quisesse. Falar em 50% que tem que ser destinado para, né, os descendentes, né, que obrigatoriamente, descendentes e ascendentes, né, não seria aí um contraponto a essa questão? Perfeito, Aninha. A sua pergunta ela é instigadora. E realmente é onde eu fico muito contrariada dessa reforma. Por quê? O que seria essa legítima? Legítima, o nosso país ele tem o Instituto da Legítima, que é a proteção de 50% do patrimônio do falecido para essas três classes, ascendente, descendente e cônjuge. E quando eu retiro o cônjuge da classe de herdeiros necessários, Ana, eu fiquei pensando e me perguntando, por que a legítima ainda vai existir? Porque quando a gente está propondo uma situação como essa de retirada desse status, nós estamos nos inspirando nas legislações comparadas, Portugal, Espanha, França. Lá nós não temos o herdeiro necessário, mas alguns países não têm também a legítima. E o PL, né, a nossa reforma do Código Civil, ele retira o cônjuge do rol de herdeiros necessários, mas ele continua mantendo a legítima. Eu acho isso um pouco incoerente, porque ali ele está limitando a autonomia privada, que é a sua pergunta, né? E, por outro lado, ele deixa o cônjuge fora dessa classe de proteção e mantém a legítima com ascendentes e descendentes, com essa presunção de afetividade em relação a essas duas classes. Então, o meu posicionamento é, já que vai tirar o herdeiro necessário, o cônjuge de herdeiro necessário, vamos terminar com a legítima e vamos deixar a pessoa com o patrimônio dela livre. E ela vai poder destinar para quem ela quiser, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Você pode destinar o seu patrimônio para quem você quiser, inclusive para coisas. E aqui no Brasil, né, nós não podemos destinar para coisas, e sim para pessoas vivas. Inclusive, pensando nessa questão, hoje a gente tem muitas decisões judiciais, e a gente que litiga, né, a gente que trabalha com o direito das famílias, né, a gente advoga e tudo mais, muitas decisões judiciais, por exemplo, que falam da questão da afetividade, e fala assim, o pai, por exemplo, que nunca foi presente na vida dos filhos, será que ele teria direito a essa herança? Ou o próprio contrário, os filhos nunca tiveram ali qualquer contato com o pai, mas na hora que ele falece, ele deixa uma herança, aparecem os filhos porque é o direito deles herdar, né? Então, muitas decisões judiciais hoje, a gente está caminhando para isso, de até de excluir, né? Até mesmo de falar em prestação de pensão, né? De prestação de alimentos, na verdade. Olha, não, ele não tem que prestar alimentos. Por quê? Porque nunca houve ali uma afetividade, vínculo, né? Nunca houve um vínculo entre as partes. Como que você vem exigir isso agora? Né? Eu vi uma decisão recente falando que um pai que nunca esteve presente na vida do filho, o filho cresceu, se formou, né? Enfim, e ele veio agora pedir alimentos para o filho. E a decisão falou, não, né? Nunca houve ali um vínculo, o pai nunca esteve presente para ajudar na formação do filho, então ali negou-se, né, o pedido dele de pensão. Então eu acho que pode caminhar para uma questão e legal, adequando a realidade, né? Adequando a realidade. Não, e interessante a sua fala, porque quando você fala do abandono afetivo, né, o abandono afetivo é exatamente isso, você não cuidar do seu filho e depois ele recorrer ao judiciário pedindo indenização pelo não cuidado, né? Você não tem que amar, você tem que cuidar. Sim. É diferente. E aí, Ana, você falou sobre o abandono afetivo e a sucessão. Existe um caso emblemático que está no judiciário atualmente, que é exatamente isso. A pessoa foi abandonada pelo seu pai, agora essa pessoa, né, esse pai, ele vem recorrer ao filho e não à pensão, tá? O filho quer deserdar o pai. Ele não quer porque ele está doente, então ele está na iminência de morrer antes deste pai que o abandonou.
e ele quer retirar este pai da ordem sucessória dele. E este pai é um herdeiro necessário. Sim. Né? E esse caso emblemático, nós estamos loucos para saber qual vai ser, né, o resultado, porque é coerente. Se eu fui abandonado, né, eu posso também abandonar o meu idoso. Só que não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz o seguinte, que o filho tem que cuidar do pai e o pai tem que cuidar do filho. E que uma coisa não exclui a outra. Né? Então, que nesse caso, essa sua decisão me deixa assim espantada, porque normalmente o judiciário diz o seguinte, um erro não justifica o outro. Se você foi abandonado, mas isso não justifica você abandonar o seu pai. Pague-se a pensão alimentícia. Então, neste eu vou caso... te mandar essa decisão. Eu gostei demais dessa decisão. E aí, Ana, só para encerrar esse assunto do abandono afetivo, o próximo código está prevendo aí a deserdação pelo abandono afetivo, que eu acho muito interessante, né? Deserdar alguém porque a pessoa não me olhou. Se a pessoa não me olhou, ela não vai receber nenhum bem meu de herança. Então, pode ser uma coisa bem coerente em relação, né, a essa temática. E as famílias recompostas? Essa polêmica, Rosane, das famílias recompostas. Hoje em dia, nós temos assim, um grande número de famílias recompostas. Elas são chamadas de famílias plurilaterais, são chamadas de família mosaico. E o que significa isso? Elas surgem de uniões que não deram certo. Então, por exemplo, uma mulher, ela se divorcia, e ali ela fica com 2 filhos, que atualmente é chamado de família monoparental, que é os genitores e seus filhos. E aí ela se une, por exemplo, ela se casa. Eu estou até com uma amiga que está assim, ela tem 2 filhos e ela conheceu, né, uma pessoa que também tem 2 filhos, que também saiu de uma família que não deu certo, e os 2 se casaram, veja bem. Então hoje eles estão lá em 4 e ela está grávida, e hoje eles vão ter um filho em comum. Então, veja bem, nós vamos ter filhos comuns e filhos que são apenas unilaterais. Unilaterais, é. Então, qual é o problema da família Os recomposta? seus, os meus e os nossos. Exatamente. Além deles terem, né, que conviver, digamos assim, com toda essa diversidade familiar, porque nós, quando viemos de família, nós viemos com valores, nós viemos com uma série de manias, né? Cada um traz a sua história. Cada um traz a sua história. Além disso, dessa convivência, se um desses cônjuges falece hoje, nós teremos a concorrência. Então, veja bem, vamos supor que ele casa, inclusive, com separação. Ele fala, vou casar com separação de bens. E ali, na hora que morre, que ele falece, que os filhos unilaterais, os filhos bilaterais, todos vão dividir a herança. E essa família recomposta, a família anterior fala assim, poxa, mas não quero que você forme nova família. Por quê? O que vai acontecer? Nós vamos dividir a herança com a família atual, com os filhos da família anterior. E isso causa tanto conflito. Nós temos inventários aí de 10, de 20 anos. E hoje, gente, que é possível, inclusive um tema fantástico, que é usucapião entre herdeiros, é possível usucapir um bem de um irmão dentro de um processo de inventário, que é algo que a gente jamais poderia imaginar. E foi né? decisão recente, né? Foi na pandemia. Inclusive, eu trato muito desse tema, né, dos efeitos jurídicos desse tema. Então, se o seu irmão, por exemplo, o inventário está ali durando 10, 15 anos, ele está ali no imóvel sozinho, vai poder usucapir. E aí, esse inventário não vai acabar nunca. E pode, nesse meio tempo, né, pode haver problema de conflito afetivo, econômico, né, e moral. Tudo isso misturado. Nós teremos, assim, ações infindáveis e talvez famílias totalmente destruídas. Então, a gente fala família reconstituída e, de repente, a gente pode chegar em famílias destruídas. Totalmente destruídas. E o nosso tempo? Nosso tempo, o Leozinho já deu sinal ali que já foi há muito tempo. Mas, assim, só para fechar, sim. Fala aí do que você vê como futuro aí desse PL aí, dessa PL.
Olha, o PL, ele tem um desafio enorme. O direito civil, ele se atualizou completamente. Hoje você contrata pela internet, você contrata com um clique. E na sucessão? Hoje nós temos os bens digitais. Hoje as pessoas estão ficando ricas na internet de um dia para o outro, até porque morreu numa situação inusitada, por exemplo, e você ganha milhões de seguidores de um dia para o outro, e o seu perfil, de repente, monetiza. Ou você já tem livros, você tem uma série de bens digitais que você nem tem ideia. Então, o que o PL vai enfrentar? A criatividade do ser humano, que se tem uma coisa que nós nos diferenciamos de qualquer outro ser, é a criatividade. E nós estamos a cada dia criando relações jurídicas diferentes. E essas relações, elas vão ter efeito na morte. A gente nunca sabe o momento da nossa morte. E se nós não estivermos preparados, estivermos planejando, querendo dizer assim, olha, meu cônjuge, eu quero sim te beneficiar no testamento, eu vou fazer uma doação em vida, eu vou fazer uma previdência privada. Então, assim, qual seria para onde vamos com esse PL, né? Nós vamos abrir a cabeça das pessoas para que elas planejem a sua morte, planejem o destino do seu patrimônio. Para quê? Para evitar conflitos, né, na sucessão. E isso vai ser bom para todo mundo. Porque quando uma pessoa morre, você já perde seu ente querido. Mas o seu ente querido, ele pode ser aquela pessoa que sustenta a família. Além de perder o seu ente querido, você pode estar ali, não pode ter acesso aos bens, até para a sua subsistência, para a sua vida digna. Então, o que eu vejo nesse futuro do PL é enfrentar uma sociedade contemporânea, mutável, frágil, volátil, como diz Bauman, muda-se todos os dias. E o direito para acompanhar, né, realmente é muito difícil, porque veja a dificuldade para mudar um Código Civil que está aí vigente desde 2002. Então, eu prevejo aí digamos assim, uma discussão muito forte. Eu acho que nós temos que chamar a sociedade para discutir, e temos ali muitos temas que serão assim impactantes na vida de toda a sociedade brasileira. É por isso que você já fica atenta, que nós vamos precisar que você venha mais vezes para falar de outros pontos. Estou à disposição. Mas a gente só tem a te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para vir conversar com a gente. E você quer falar qual é o seu contato para quem quiser? Claro. O meu contato, o meu Instagram é Claudia_Viegas77. O meu e-mail, claudiamaraviegas@yahoo.com.br. Estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço. E nós falamos nosso contato. Pessoal, nos siga lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, que é Direito Simples Assim, ADV, a nossa página do Facebook. Acompanha também a nossa coluna no EM Digital. Toda semana a gente solta texto lá no EM Digital. E aqui no nosso podcast. Não esquece não, gente. Olha os livros. Olha os livros. Ó. Beleza? E nós vamos tomar café e comer pão de queijo. Tchau. Tchau. Tchau.